pessoal, meu nome é Lucas. Eu vou recomendar pra vocês livros para se dar de presente no Natal, então bora lá. Eu dividi em basicamente 3 categorias, que foi primeiro a categoria infanto-juvenil, depois a categoria jovem adulto, adolescente, e a última categoria que é pro público mais adulto. Então eu vou começar com a categoria infanto-juvenil. Esse primeiro livro que eu vou recomendar pra vocês é um livro que eu indico mais para um público de entre 9 e 10 anos, ou até menos, mas eu acho que 9 e 10 anos é o ideal, que é o livro das Aventuras em Série, do Lemon Snicket. Esse daqui é o primeiro volume dessa série, que tem 13 livros, mau começo. E como vocês podem ver, é um livro muito, muito fino. E as letras desse livro são muito grandes, como vocês podem ver bem aqui. E sempre tem alguma imagem aqui no meio da história. Então eu acho que vai ser uma leitura bem rápida. É uma leitura bem rápida. Eu gosto bastante do modo como o autor conta a história. Para quem não é acostumado a ler, principalmente nessa faixa etária menor, com certeza vai ler de boa esse livro, vai ler bem rápido. Como eu disse, é um livro bem pequeno, então dá pra acabar bem rápido. E uma dica também é, sei lá, se você quiser, você pode comprar esse livro e também comprar o filme, que eu também já vi e gosto pra caramba. O filme, na verdade, ele é tipo ele é uma adaptação de todos os 13 livros. Então tem alguns livros que eles não botaram e essas coisas, mas mesmo assim eu recomendo muito porque eu gostei bastante do filme. Então seria bem bacana você dar um livro e também dar o DVD. Então esses outros livros aqui que eu vou mostrar pra vocês, ainda dessa categoria, eu recomendaria para o mesmo público, assim, tipo, do público de 10 anos pra cima. Primeiro eu vou falar dessa série aqui, que é a série Infinity Ring. Tem vários livros já lançados pela editora seguinte, mas eu só li os 2, porque eu não me interessei mais, porque, não sei, eu achei divertido, mas não me interessei mais. Mas eu acho que vai interessar bastante o público infanto-juvenil, de 10 anos pra cima, mais ou menos 11 anos, 12 anos, mas eu acho que com 10 anos dá pra ler de boa. Como vocês podem ver, ele também é bem fino, ele é espaçoso também, a letra não é tão grande, mas eu acho um livro muito interessante, porque esses livros foram escritos para esse público. Então por isso que eu acho que eu não gostei tanto assim, e eu não quis ler os outros, mas mesmo assim eu recomendo. E o bacana é que cada livro é escrito por um autor, e eu basicamente comprei esse primeiro livro porque foi escrito pelo James Dashner, que é o autor de Maze Runner, e eu gosto muito daquela trilogia. Então eu li só por causa disso, mas aí eu gostei do primeiro e fui ler o segundo, mas não sei, não me atraiu ler os outros livros, enfim. A história basicamente desse livro é sobre... envolve viagem no tempo. Então é um livro assim que tem muita aventura, tem bastante ação. Nenhum deles é parado, porque assim, toda hora tem uma descoberta. E principalmente esse negócio de viagem no tempo eu acho muito legal, eu gosto muito. Então esse primeiro livro aqui, ele vai tratar sobre... eu acho que é 2 amigos, uma menina e um menino, alguma coisa assim, eu já li um tempo, então não lembro direito. Então eles vivem nesse futuro bem distante, só que esse futuro, ele tá tipo, eu acho que tá próximo de uma guerra, alguma coisa assim. Tá tendo vários conflitos, mas isso é por conta de, no passado, a história, né, do mundo passado que a gente conhece, foi totalmente alterada, vários detalhes foram alterados, e por isso que tá tendo tipo essa cagada agora no presente aqui do livro. Então eles têm que voltar no tempo para consertar todos esses problemas ao longo da história do mundo. Então eles descobrem esse Infinity Ring, que é o anel, tipo um anel que vai fazer com que eles voltem no tempo para essas épocas. Então tipo, cada livro vai acompanhar uma época da história. Esse primeiro aqui vai ser tipo naquela parte do descobrimento da América, então vão lá pra Europa, vão conhecer o Colombo e essas coisas, então eles vão ter que consertar os erros que foram ocorridos. E aqui nesse segundo já é bem bacana também, porque é a parte dos vikings. Então o mais legal desses livros é que ele também traz bastante coisas históricas, então acho que vai fazer que muita gente goste, porque tem muita aventura, tem viagem no tempo, então recomendo bastante. O outro livro que eu também recomendo é mais ou menos para a mesma faixa etária de idade, mas pode ser que seja um pouquinho maior, porque esse livro já é mais grosso, mas eu li com 10 anos, então pode ser que as pessoas de 10 anos leiam, mas acho que com 11, 12 anos é bem mais provável, mas enfim, então depende. Mas eu acho que dá de boa, mas também dá pra ler tranquilo, que é a série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu acho que basicamente todo mundo, acho que muita gente já ouviu falar
alguma coisa a respeito disso daqui, porque ele foi transformado em filme. Tiveram 2 filmes que foram ruins, mas enfim, muita gente conhece os filmes porque acho que já passou na Globo, alguma coisa assim. Enfim, acho que todo mundo já sabe mais ou menos do que é, mas basicamente vai contar a história do Percy, que ele descobre que ele é filho de um deus, ou seja, ele é um semideus, e ele vai descobrir esse acampamento meio sangue, que é onde todos esses semideuses, filhos de deuses do Olimpo, né, eles vivem lá nesse acampamento para ficar seguros, longe dos monstros, essas coisas. Então é um livro com muita aventura também. Ele tem bastante ação, tem esse negócio de um trio de amigos saírem para lutar contra os monstros, essas coisas, essas várias descobertas também. Então é um livro muito, muito, muito legal. Eu gosto bastante. E também tem muita coisa ao longo dos livros, que é uma série, essa primeira série tem 5 livros, então ao longo de todos esses livros vai ter bastante coisa da mitologia grega, e isso é muito bacana porque basicamente tudo que eu sei sobre a mitologia grega foi por conta dos livros do Percy Jackson, então você aprende bastante com isso. E também tem um grande senso de humor ao longo de toda a série, então eu também recomendo muito, muito isso. Então agora vamos para a próxima categoria, que é a categoria mais adolescente, jovem adulto e essas coisas. Esses livros eu acho que são bem bacanas de se ler. Então esses livros eu recomendo para uma faixa etária entre 13 e 14 anos até mais ou menos 18 e 19 anos, porque é considerado jovem adulto. São livros que eu gosto muito. Então bora lá. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar pra vocês é uma trilogia que eu falo toda vez aqui, que é a trilogia Legend, da Mary Lou. Essa daqui é a edição americana, mas eu tenho a edição brasileira, antiga. Então como vocês podem ver, em português ele é muito fino, só que você provavelmente não vai encontrar com essa capa, não vai encontrar o livro com essa capa, porque recentemente a editora Rocco pegou os direitos dessa trilogia e republicou os livros. Então a gente vai ter os 3 livros com essa capa aqui americana, só que em português, então vai ser desse mesmo tamanho. Então eu recomendo muito essa trilogia porque ela é uma distopia, e distopia para esse público jovem tá em alta pra caramba esses últimos anos. Então eu recomendo essa trilogia porque alguma dessas pessoas já deve ter ouvido falar de Jogos Vorazes, já pode até mesmo ter visto o filme, talvez ter lido, mas é bem provável que ela já tenha visto o filme, já tenha ouvido falar alguma coisa. Então se ela gostou de Jogos Vorazes, com certeza ela vai adorar essa trilogia, porque é do mesmo gênero de Jogos Vorazes. Ele tem bastantes diferenças, até porque aqui nessa trilogia ele tem muito mais ação. Até porque a trilogia em si é focada mais na ação e tem também bastante coisas políticas. O romance aqui já é bem em segundo plano, ele não é o foco assim do negócio, ele é bem mais em segundo plano. Aqui o que a gente tem mais é ação, política e essas coisas. É uma leitura muito dinâmica, porque ele tem 2 pontos de vista e como vocês podem ver é muito pequeno e como eu disse tem muita ação. Então você dá pra ler em uma tarde só, você lê o livro inteiro. Então eu recomendo muito, muito mesmo. Então agora, ainda nessa categoria eu vou recomendar outro livro que ele já é um gênero considerado contemporâneo, ou seja, não tem fantasia, não tem essas coisas. Então é bem mais provável que... Então pode ser que pegue um público bem maior, porque também tem muita gente que não gosta de fantasia, essas coisas. Então eu vou recomendar esse livro, que é também um dos meus favoritos, e eu acho que tem uma mensagem muito boa, que ele passa uma mensagem muito boa, porque ele pega um pouquinho desse negócio do bullying, essas coisas, mas o bullying não é o central aqui. É o Perdão, Leonard Peacock, do Matthew Quick. É muito interessante, ele traz esse tema desse menino que ele é diferente de todo mundo, que ele é bem diferente das pessoas da idade dele, ele sofre um pouco de bullying, essas coisas, mas então a história, traz um tema um pouquinho mais pesado, tem umas coisas mais pesadas, então a história vai contar, então esse livro vai contar a história do Leonard, o Leonard, que é o protagonista do livro, e ele quer se matar, mas antes disso ele vai entregar 3 presentes para 3 pessoas diferentes, para 3 pessoas diferentes. E depois disso ele vai chegar na escola dele e tentar matar o seu ex-melhor amigo e depois se matar. Então o livro inteiro você vai ficar... o negócio do livro é você descobrir
O negócio do livro é que você vai ver o relacionamento do Leonard com essas três pessoas diferentes. A gente também vai acompanhar o livro vendo, tipo, por que ele quer se matar, o que essas pessoas são importantes pra ele, o que aconteceu no passado dele, por que ele quer matar esse ex-melhor amigo dele, por que é um ex-melhor amigo dele. Então, tudo isso aqui rola no livro, então traz assuntos muito interessantes, então eu recomendo bastante. E eu acho que várias pessoas vão gostar. Ele, como vocês podem ver, também não é um livro grande. Os livros agora são para uma categoria mais adultas, assim, a partir dos 20 e poucos anos pra cima. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar pra vocês é O Dias Perfeitos, do Rafael Monte. Eu gostei muito desse livro, e é bem bacana ler esse livro porque é uma literatura nacional. Enfim, como vocês podem ver, também é um livro bem pequeno, mas ele é muito, muito bom, é escrito muito bem pelo Rafael Monte. Os personagens são muito bem construídos, principalmente o Theo, que é o protagonista do livro. Então esse livro é muito interessante, ele tem bastante ação, tem muita reviravolta. Então vai acompanhar basicamente o Theo, que é o protagonista do livro. Ele não tem nenhum amigo, ele tá na faculdade e ele não tem nenhum amigo, ele faz medicina. E o único amigo dele é a Gertrudes, eu acho. É Gertrudes, que é um cadáver. Então, pra vocês verem que ele é bem, assim, solitário, ele é bem sozinho, assim, ele não é bom em se relacionar com as pessoas. Então a gente vê ali que ele tem um problema, né? Porque ele conversa com esse cadáver e essas coisas. Então ele é bem sozinho mesmo. Até que um dia, numa festa, uma festa que a mãe dele obriga ele a ir, ele conhece a Clarice. E ele começa a ficar apaixonado, ele começa a gostar muito dela, mesmo eles não tendo conversado muito. Então ele começa a ficar obcecado por ela. Então vocês vão ver, então ao longo do livro a gente vai vendo que esse negócio não vai dar muito certo. Então eu não quero contar mais porque pode soltar algum spoiler. E é melhor não saber o spoiler porque acontecem coisas muito surpreendentes. Outro livro que eu recomendo, os livros da Agatha Christie. Eu só li um livro dela, mas eu gostei muito. E tipo, eu recomendo assim porque é um policial. Tem esse negócio, né, do detetive, de investigar e essas coisas. E a última recomendação que eu tenho pra fazer nesse vídeo é, na verdade, uma recomendação tanto para o público adulto quanto para o público infanto-juvenil e adolescente. Muita gente lendo de todo tipo de idade, de mais adulto, de pessoas mais velhas para pessoas mais novas, que é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. É um livro de fantasia, tem bastante fantasia, então dependendo da pessoa ela vai gostar, então você tem que saber se essa pessoa gosta de fantasia. Pro público mais infanto-juvenil, normalmente as pessoas gostam por conta de ter bastante fantasia e tem esse negócio da aventura, por isso que eu gostei bastante. Mas eu também já vi adultos lendo, por exemplo, a minha mãe, ela já leu, e já vi outros adultos lendo também e gostarem porque ele traz esse negócio de volta da infância, porque aqui é um adulto que ele lembra da infância, de toda a infância dele e das coisas que aconteceram, mas no final, assim, ele não sabe se aquilo realmente aconteceu ou não na infância dele. Então acho que o que os adultos gostam mais também desse livro é porque traz esse negócio da infância, de várias coisas que acontecem com a gente na infância. A gente agora, depois da infância, a gente não lembra se aquilo realmente aconteceu ou se era só nossa imaginação. Então é isso tudo que o livro trata. Então é muito interessante, e a escrita do Neil Gaiman é muito, muito boa. E também já falei pra vocês que esse é um dos meus livros favoritos. Então, tá aqui. Então esses são os livros que eu recomendo. É claro que tem outros que eu gosto muito, mas esses são os livros que eu já li e que recomendo, que eu acho que várias pessoas podem gostar, principalmente as pessoas que não gostam muito de ler. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe nos comentários o que vocês acharam e espero vocês amanhã. Tchau!